Mas, glória a Deus por mais um dia que nós estamos aqui, podemos falar de Deus, podemos ouvir a Deus, podemos orar juntos, podemos agradecer juntos. Aleluias. Eu participei de uma consagração lá na minha igreja. Consagração é um tempo que a gente reserva para estarmos orando, meditando. E quando mais uma pessoa se reúne para orar, é certo que nós somos grandemente abençoados, né? E é muito necessário que nós oremos juntos, né? Há muito mais força na oração. Isso aqui tá meio doido, né? Mas vai ficar doido assim. E uma coisa que foi destacada, que é muito importante nós pensarmos no dia de hoje, que é o dia que nós temos para viver, quando nós pedimos bênçãos a Deus. E aí a gente não recebe, a gente fica sem entender, na verdade. E o que a nossa líder lá passou, né? Ela estava dizendo que um dia Deus respondeu para ela, né, que ela não recebia porque haviam consertos na vida dela a serem feitos. E nós estamos estudando, nós estamos meditando no livro de Neemias. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Neemias, que ele foi reparador, né, dos muros de Jerusalém. Os muros protegiam as cidades. E a largura daqueles muros era como uma estrada, eram imensos, né? E ali os atalaias ficavam e avisavam quando o inimigo vinha. É uma simbologia para nós. Eles eram reais, os muros. Mas para nós vamos usar aqui como uma metáfora. Quando os muros caem, nós ficamos desprotegidos. E há certas leis espirituais nas nossas vidas. Até que a criança com 7 anos, né? Ela ainda não é considerada que ela tenha saído, né, da inocência, daquela coisa. Se bem que a coisa está avançada agora, né? Que a gente até reflete sobre isso. Mas, enfim. E aí, desde que a gente sai dessa fase, a gente, por ignorância, por uma educação disfuncional, por não conhecermos, não sabermos andar nos caminhos de Deus, nós cometemos muitos erros, muitos pecados. E aí Deus, né, ele nos vê por inteiros. Como eu falo sempre aqui, é verdade, né? O tempo de Deus não é o tempo do relógio que nós vivemos. Não é esse tempo cronos, é o tempo kairos. E nós somos, né, uma pessoa única, né? Uma estrutura única. Então é necessário que nós peçamos perdão a Deus. Mas uma coisa acontece conosco, acontece com todo mundo. Nós temos mecanismos de defesa nas nossas mentes, assim Deus nos fez. Então quando uma coisa nos fere profundamente, nós jogamos para o inconsciente, naturalmente. Mas Deus, que é perfeito, que é santo, Ele quer pureiros e Ele quer trabalhar toda a nossa estrutura, nossas memórias, porque ainda que aquilo tenha ido para o inconsciente, nós não nos lembremos mais. Amados, já viram pessoas que aceitam Jesus, que vão para a igreja, você fala assim, não é possível aquela pessoa ter conhecido Jesus. Por que ela continua tão mal-humorada? Por que ela continua tão rabugenta? Por que ela continua tão inacessível? Não sorri. Eu não quero ser Jesus, né? Algumas pessoas tomam essas pessoas como referência e falam, não, elas espantam as pessoas da igreja, porque ela vai representar a igreja para muitas pessoas. E aí, só por causa dessas histórias, amados. Elas podem não estar aqui na nossa mente consciente, mas elas entraram ali e elas contaminaram a nossa alma. E nós ficamos como que reféns. Mas podem ter certeza que nada passa desapercebido a Deus. E Ele vai trazer a nossa memória. Como uma maneira, né? Que nós temos de ser resgatados, de ser lavados no sangue de Jesus. E a bênção maior que Deus tem para nós não são essas bênçãos materiais que nós pedimos, não são nem as bênçãos de nós vermos as pessoas que nós amamos salvas, porque a primeira salvação também tem que ser nossa, sabe? Então, Deus, desde que nós nos dispusermos a continuar em oração, a continuar em busca, tendo a palavra, vai aparecer a oportunidade de que seja feito esse reparo, talvez esse pedido de perdão. É muito comum as crianças, né, elas tentarem suicídios. E elas esquecem, jogam-se no inconsciente, vai embora, sabe? São muitas coisas que acontecem. Mas Deus, nada passa para Deus. Milhões de pessoas sobre a face da terra e Ele não passa. E Ele nos quer por inteiros. Então, amados, nas nossas vidas de oração, no nosso relacionamento com Deus, é necessário que nós nos mantenhamos numa postura
de nós realmente recebermos essa total cura, essa total libertação, porque não adianta, vai ter uma parte em nós que ela permanece adoecida, e essa parte nos limita a recebermos as bênçãos de Deus, sabe? É como um muro que nós transparente, mas que ele está ali, e nós vamos ficar como reféns dessas emoções, desses acontecimentos. Eu mesma esqueci muitas coisas. 5 anos para trás, ou até mais um pouco. Às vezes a minha irmã fala assim, mas você não lembra? Eu digo, não lembro. E ela me conta os detalhes, eu falo, nossa, parece que eu não estava lá, né? Que coisa! Eu devo ter usado muito esses mecanismos realmente. Mas Deus ele trabalha com todos nós. Não seria diferente comigo, obviamente. Nem com você. Então esteja preparado, esteja preparada para poder se permitir ser trabalhada por Deus. Porque isso aí é para um bem maior, é para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa plenitude de vida, para a nossa inteireza enquanto seres humanos. Porque enquanto permanecermos reféns, claro, de situações que nós não escolhemos, de uma educação disfuncional. O que é disfuncional? Esse diz aí quer dizer que não funcionava. E não funcionar quer dizer que não era uma educação como Deus gostaria para nós, sabe? Não estou falando de cultura, amados, sabe? Cultura é uma coisa. Agora, os valores do ser humano, os valores de Deus, é outro departamento. Não depende de cultura, tá? Depende de estarmos na presença de Deus. E a palavra, mesmo que a pessoa nem saiba ler. Eu já ouvi pregadores com a Bíblia de baixo, cabeça para baixo, não conhecia uma letra. Eu conheci pessoas que não sabiam ler, analfabetas, e testemunhavam muito bem a Deus. Mas hoje é raro, né? Porque hoje nós temos várias leis que vão lá, que caçam, que fazem toda uma estatística e encontram aquelas crianças que estão fora da escola. E tem também a alfabetização de adultos, tem tudo, mais do que nunca. E nós temos a internet, que leva as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, sem dúvida alguma. Então, nós precisamos... A mensagem de hoje é nós estarmos abertos e pedirmos realmente a Deus que nos ajude, que traga a nossa memória. E que nessa coisa dele trazer a memória também, que ele nos dê um amparo, que ele nos dê forças. Porque a dor... Quando nós jogamos para o inconsciente é porque doía. E essa dor, ela vem com tudo, sabe? Eu conheci pessoas, né, que eu procurei ajudar, eu tive nesse momento com elas, e elas ficavam roxas. Se ela tivesse levado um soco na boca, ó, aquilo voltava, inchava, ficava enorme, ficava tudo roxo, sabe? Porque isso volta. A dor tá ali alojada, guardada, sabe? E o corpo sente de novo aquela dor, ele revive, ele traz a memória celular, neurológica, e aquilo volta, sabe? São coisas espirituais que nós vamos viver em cima do nosso corpo físico, em cima do nosso corpo emocional, mas que são necessárias. Muitas pessoas podem dizer assim, eu quero voltar lá. Sabe, você não quer voltar? Tá, você tem esse livre-arbítrio, mas eu vou dizer uma coisa pra você... Você vai ficar limitado, você vai ficar escravo de coisas que você não foi responsável. E nesse mundo, né, como Jesus disse, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vai lá, começa a ler o livro de Neemias e você vai ver a reparação, né, que foi feita. Então é necessário que nós reparemos as brechas, tá? Eu não vou dizer aqui um capítulo específico do livro, mas vai lá e leia, eu vou colocar na descrição como livro de Neemias. E Deus vai te amparar, Deus vai te iluminar, Deus vai te mostrar, porque Deus tem várias maneiras de se comunicar conosco. E Ele vendo a nossa boa vontade, o nosso desejo de correção, de conserto, de crescimento na presença dEle, Ele vai nos ajudar. E Ele tem uma maneira carinhosa, amados, toda especial de nos ajudar, porque Ele nos ama com perfeição. Nós somos amados com perfeição. Mas para que nós sintamos esse amor, para que nós tomemos posse desse amor, nós temos que buscar ser pessoas espirituais.
Pastor, o que é buscar ser pessoa espiritual? Não tô entendendo nada. Eu digo assim para vocês porque eu já passei por isso. E também não entendi como é que é isso, como é que é ser espiritual, meu Deus. Sabe? Nós aceitamos Jesus, abrimos os nossos lábios, fazemos uma confissão pública para que as pessoas ouçam o inferno também. E aí começamos a ler a palavra. Começamos a que foi aquele que ele nos deu, nos deixou. Não podemos ir além. Às vezes se torna polêmico, porque tem algumas denominações, algumas pessoas que já, não acredito nisso, eu não quero. É você. Mas isso é real, isso existe. O batismo com o Espírito Santo, que nos dá uma ferramenta poderosa, que é Deus emprestando a linguagem dele sobrenatural para revelar para nós através da oração em línguas. Sabe, ele revela o propósito dele para as nossas vidas. Ele nos dá força, ele nos purifica, ele nos transforma, ele nos eleva além das circunstâncias passadas, presentes, ansiedades do futuro, amados. É maravilhoso. É prosseguir, como diz lá em Judas, que só tem um capítulo, versículo 20. Edificar a nossa fé orando do tempo. Só não vou orar quando tô comendo, quando tô dormindo, quando tô falando. Porque eu oro com a língua, né? E ela explode aqui dentro do meu espírito de maneira maravilhosa. Então você pode ter essa ferramenta. Viu? Basta pedir, querer e acreditar. Para pra pensar. Você pode achar isso que eu tô falando aqui doideira. Mas às vezes nós vemos tanta maluquice nesse mundo, nós acreditamos em tantas coisas. E eu tô falando uma coisa aqui que é pro seu bem. Eu me colocaria aqui em tela para falar uma ruim para você. Então, seja curiosidade, sabe? Por desejar algo mais para sua vida. Ou tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se tiver ótimo, amém, fico muito feliz. Mas ótimo de verdade, sabe? Não é uma coisa que quando eu colocar a minha cabeça no travesseiro, tô custando dormir. Ai, tô tendo pesadelo. Ai, não tenho alegria, não tenho energia para continuar o dia. Ai, tudo que eu como me faz mal. Ai, não suporto olhar para as pessoas. Amados, isso é sério demais. Sabe? Porque uma das características da pessoa que anda com Cristo é ter alegria, é amar-se e amar o próximo. Sabe? Não é que alguma comida não vai fazer mal, não vou dizer que vai ter um dia que a gente não tá legal, sabe? Quando eu rio assim, porque eu tenho uma coisa pra contar que eu fiz de errado, né? E aí, eu tenho restrição alimentar. Se você não dá essa maneira de se alimentar, você vai fazer um terço do que eu tenho pra você fazer, minha filha. E eu tirar o glúten, os lácteos, né? E o açúcar também. Mas esses dias, né, que vai se aproximando do Natal, as festas de final de ano, as ofertas são demais. E eu não vou negar pra vocês. Eu tenho que começar a resistir, amados. Ainda que não exagere tanto quanto outras pessoas, às vezes. Porque às vezes não exagera, né? Com elas lá. Mas comigo tem que ser diferente, porque Deus já... Né? Então, antes de... quer dizer... Não, peraí. Hoje é quarta? Sábado eu já extrapolei. Domingo, não. Na segunda... Eu extrapolei, porque teve festa lá na minha natação, aniversariante do mês. Ai, Jesus. Né? E aí? O resultado veio, né? Ontem foi um dia que eu não passei bem. Nosso Deus. Eu fiquei assim, sabe? Eu sabia que era o resultado de tudo isso. Eu tomei o remédio antes, para não ficar tão mal. Mas e daí? Está correndo no meu sangue ainda. Hoje, em nome de Jesus, eu vou já amanheci bem melhor, eu vou estar bem melhor. Mas eu vou dizer pra vocês, sabe? E aí? Então vem! A conta chega! São escolhas que nós temos todos os dias a serem feitas. Amados, tá ficando longo esse devocional. Vamos parar por aqui. Coloquei lá no canal, você deve ter visto que ontem eu coloquei no canal, né? As mulheres posicionadas em Cristo. É pra mulher só, pastora? Se tiver o homem que ele quiser ver... Ele vai conhecer muito da mulher, ele vai poder oferecer, poder ajudar também. Não tem isso não, que isso? Fala curta. Eu vou ver quantos que eu consigo colocar semanalmente. Não vou dizer que eu vou colocar todos os dias, né? Posso até tentar, mas não vou prometer que não, tá? Tá sendo muito bom, vai ser muito bom. Ajuda a compartilhar, como você ajuda a compartilhar o devocional também. Vamos espalhar a palavra de Cristo por esse mundo, porque ele tá voltando. Nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um tem uma parte para fazer, tá bom? Eu coloco a minha cara aqui na reta, né? Como diz a expressão, colocar a cara na reta. Vou falar, vou buscar, e você vai me ajudar com as suas mãos, com a sua boa intenção, com a sua boa vontade de divulgar, de espalhar a palavra, para que pessoas sejam tocadas.
sabe? Para que pessoas sejam resgatadas, para que pessoas tenham a vida plena, a vida abundante, porque todos nós merecemos e Deus, Cristo morreu para isso, para que nós tenhamos vida abundante nele. Amém? Vamos lá? Papaizinho lindo, santo, sagrado, amado, justo, querido, permaneça conosco. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas ignorâncias. Mas a cada momento em que te buscamos, em que lemos a palavra, em que oramos, que jejuamos, ó Deus, nós somos capacitados a mais crescer, a mais conhecer de Ti, sairmos das nossas ignorâncias, dos nossos cativeiros, ó Deus, dos nossos pensamentos errados, ó Pai. Só veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que passemos pela metanoia, para não nos conformarmos com esse mundo, para não entrarmos na forma, mas para seguirmos a Ti, Jesus, para continuarmos de fé em fé, de glória em glória, buscando a estatura de varão, varoas perfeitos em Ti. Só tem isso para nós. Nos ajude, Deus. Aquele que está aqui, que vai estar daqui a um tempo, daqui a um ano, que seja abençoado por essa palavra. Muito obrigada, papai, porque o Senhor ouviu nossa oração, porque o Senhor sempre ouve. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Lembra de curtir, comentar, compartilhar, para que o vídeo possa ir embora.